Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa sexta aula, né, de Informática Avançada 1. Pessoal, nós vamos continuar ainda falando de redes. Como eu falei para vocês inicialmente, redes é uma área muito complexa, é uma área que precisamos muito e muitas das vezes, quando nós queremos assinar uma internet, nós queremos ter uma rede local, até trocando agora, pouca hora, ideia com a Priscila, de sites, de empresas, hoje a internet a rede, ele ficou de várias formas de utilização. Rede cabeada, rede sem fio, internet a rádio, internet Bluetooth, em rede Bluetooth. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, para vocês entenderem um pouquinho a diferença de cada um deles. O que cada um faz? O que cada um ele pode agregar no trabalho de vocês, na empresa. Então eu vou estar compartilhando a tela. Então a nossa aula de hoje, nós vamos estar falando meios de transmissão, que na verdade é os tipos de internet que nós temos. Então, pessoal, quando nós falamos, qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Conhecer os principais meios de transmissão da rede de computadores, compreender as redes cabeadas, metálicos, sem fio e fibra ótica. Lembrando que a fibra ótica virou agora o bam de tudo, né? Principalmente pela velocidade. Quais são as tecnologias associadas e a forma de transmissão do dia a dia das redes de computadores. Então esse é o foco da nossa aula de hoje. Vamos começar exatamente pelo mais utilizado ainda no Brasil, que é a rede cabeada. Ele possui várias tecnologias, atualmente 3. Temos uma que não usa mais, até falamos na aula passada, que são os cabos coaxiais. Esses cabos coaxiais eram aquelas redes que não podia dobrar, que ele quebrava. Só que também a velocidade deles era muito baixa, apenas 10 Mbps, megabyte por segundo. Ou seja, ele não pegava uma velocidade alta. Ele dava muito mau contato e os conectores eram muito caros. Ou seja, era um gasto que não era proporcional ao uso. Então, o cabo ele era interligado de computador, entre computadores, em uma rede. Ou seja, ele saía de uma rede e passava para o computador 1, para o computador 2, computador 3 e assim por diante. Então, ele usava isso aqui, ó. Essa aqui é a jaqueta dele, que é a parte de capa, a capa dele, a malha de metal, o isolamento interno para não dar curto, né? E fio de cobre. Muita gente roubava esses cabos só por causa do fio de cobre. Então, olha para vocês verem, ele tinha 3 camadas. Então, ele era mais duro, mais rígido. Então, ele não podia fazer o quê? Dobraduras. Então, ele não podia para quebrar. Hoje, os cabos, eles são mais flexíveis. Eles são 100% flexíveis? Não, ele pode quebrar. Só que hoje
ele é um pouquinho mais fácil de trabalhar. Só que não usa mais para a internet. Ele só usa hoje para TV a cabo. Se você olhar o seu modem, seu aparelho de TV em casa, você vai ver que vai ter esse conector aqui. Nós temos, pessoal, os cabos de par trançado. Os cabos de par trançado, ele tem várias cores. Tem a capa, vamos chamar de jaqueta, azul, amarelo, e cinza. São os cabos de redes que são vendidos hoje. Então, ele tem uma velocidade maior, ele já é flexível, ele pode ser dobrado, e ele usa 4 pares de fio, ou seja, 2 em 2. Ele usa expressões 10 base T e 100 base T, que são... Porque é o seguinte, os cabos de rede, as placas de rede cabeada, ele tem 10/100 e 10/1000, ou 100/1000. Ou seja, 10/100, ele pega uma certa velocidade de internet. O 100/1000, ele pega muito mais velocidade de internet. Então, não adianta apenas o cabo. Tem que ver se a peça suporta aquela velocidade de internet. Vocês sabiam, todos vocês têm internet Wi-Fi na casa de vocês? Eu tenho. Eu também tenho. Vocês sabiam que a internet de vocês, o roteador Wi-Fi, ele tem um sei o que lá 2G e não sei o que lá 5G, não tem? Sim, tem. Qual que vocês usam? Eu uso normal, meu celular não pega. Você sabia que o 5G, a velocidade é maior? Sim, isso eu já tô ligado. Ou Sim, seja, mas o rapaz explicou para mim assim que quando tá próximo, né, a 5G funciona melhor, uma coisa assim. Ou quando tá mais distante, a 5G que funciona melhor, aí tu passa a trocar para 2G. É Uma coisa que ele negócio, é porque explicou. o 5G ele é mais rápido, só que a distância que ele pega é menor também. isso, Isso aí mesmo. ele é uma velocidade maior próximo do aparelho, porém mais longe ele perde o sinal com maior facilidade. Então, por exemplo, a minha internet em casa, quando eu uso a 2G, a minha internet é de 400 mega. Aí o que acontece? Quando eu ponho 2G, ele lê no máximo 200, 180, 170. Quando eu coloco 5G, ele beira os 400. Então, ela pega uma velocidade bem maior. Abre muito mais rápido. Só que tem alguns aparelhos que não pegam o 5G, sabia disso, né, pessoal? Sim, o meu não pega. Os aparelhos de TV a cabo, eles não pegam. Por exemplo, eu tenho em casa uma internet, uma TV, aqueles aparelhos que a gente compra no camelódromo, que pega todos os canais. Ele não pega o 5G, só pega o 2G. Ele não acha o 5G. Então, tem essa diferença. Mesmo a internet, o aparelho está bem próximo do aparelho de TV. Então, ele não pega. E nem acha. Então, é de acordo com a tecnologia do aparelho. Então, pessoal, quando nós falamos de cabos de par trançado, até falei na aula passada sobre ele, comecei a falar,
ele tem essas categorias, do CAT1 ao CAT7. Olha a velocidade que ele pega. Deixa eu pôr maior aqui para vocês verem. Vamos ver se 200. Ó. Olha a velocidade que ele pega de acordo com a categoria do cabo. Até um mega, até 10 gigabytes. Então, cada um, ele tem... Lembrando que isso aqui é uma frequência antiga já. Então, hoje, a maioria das internets cabeadas, ele usa isso aqui, ó. A maioria, ó. O CAT5 e o CAT5E. Esse CAT5 é a forma dos cabos dele. Então, a maioria se você for olhar uma caixa de rede cabeada, ele vai falar CAT5 ou CAT5E. Então, ele funciona, dependendo, se for a CAT5, até 100 megabytes por segundo. Ou CAT5E, até 1000 ou 1 gigabyte por segundo. Então, essa é as suas frequências. Não é todos que nós mexemos, tá bom, pessoal? Não é todos. Então, na minha casa que tem cabeado, na sua casa que tem um cabo de rede, ele vai ser um desses dois. Quase todos usam ele. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até agora não. Quem foi que hoje o Gilvan tá caladinho aí? Tô só observando hoje. Lembrando que a partir de hoje eu tenho um patrocinador, tá bom? No meu canal, Como assim? Coca-Cola. Tá. Coca-Cola. Então, pessoal, aí aqui fala então sobre as categorias, falam que algumas não são reconhecidos pela TIA, que é a Telecommunication Industry, a Associação de Indústrias de Telecomunicação, então algumas não são homologadas. Então, aí que fala das duas que eu te falei para vocês, a categoria 5 e a 5E. Não vou entrar em detalhes nas outras categorias, por quê? Eu, particularmente, eu trabalho com informática há mais de 20 anos. Eu trabalho desde 98 com computadores, com internet. Então, são 25 anos. Eu nunca usei essas outras categorias. Então, eu só uso a 5 e a 5E. Aí, pessoal, é o que nós vamos ver depois, que eu vou fazer para vocês ao vivo, os formatos dos cabos. Ó, o 5E ou 5, ele tem 4 pares de cabo de rede, de par trançado. O 6, ele tem 5 pares. Ou seja, então é um par a mais. Ou esse branco aqui, ele é um cabinho solto. Eu acho que são 5 pares. Então, o que acontece? Todos os conectores, nós chamamos de RJ45, ele é configurado para esse. Então eu posso comprar um 5E, um 6 e pôr o cabo de rede. A gente não sabe se ele vai entrar no seu adaptador de rede. Então, eu, por exemplo, particularmente nunca vi esse cabo 6E, cabo 6. Claro que maior a categoria, melhor é a potência dele. Então, aí aqui, igual eu falei, ó, branco, laranja, laranja, branco, azul, azul, branco, verde, verde, branco, marrom, marrom. São os pares. Então, são as categorias. Aí,
Quando nós criamos os cabos, olha como é que ele é por dentro. Ó. E aqui outro aqui. Então, são os formatos. Aí decapa um pedaço do cabo. Aí ele vai ficar desse jeito aqui. Aí nós vamos ter que desdobrar os pares e fazer o alinhamento. Lembrando, pessoal, que ele não pode ficar torto. Ele não pode ter uma pontinha maior que a outra. Ele tem que ser do mesmo tamanho e reto. Então, quando eu for explicar para vocês, eu vou fazer uma ponta, eu vou mostrar para vocês. Aí aqui, ó, são os conectores do CAT5 e do CAT6. Ó, 2, 4, 6, 8 pares. 2, 4, 6. Olha, pessoal, olha só a diferença. Esse aqui é o adaptador do 5E ou do 5. As pontinhas, como é que ele fica? Alinhado, ó. É esse aqui que faz pegar conexão. O 6 também é 8. Ou seja, eu acho que aquele branco é neutro. Então, olha você ver como é que ele fica. Ou seja, ele é um cabinho menor. Você pode ver que esse A aqui, que é o RJ45, ele é maior que esse B. Então quer dizer que ele não serve no adaptador de rede. Aí tem que comprar também um outro adaptador de rede para conectar no computador. Aí, quando nós arrumamos o cabo para poder fazer as pontas, que é esse aqui, né, que eu falei para vocês inicialmente, o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui, você vai mostrar a ponta aqui. Ó, desdobrando ele, ó. Deixa eu ver se vai mostrar aqui a ponta dele aqui. Ó os conectores, como é que ele é. Aí aqui, pessoal, ele fala as cores branco lá, ó, lembrando que essa cor aqui, ó, ela é o padrão que eu falo para vocês, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, marrom, laranja, branco, laranja, não, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Ele é o padrão 568A. Esse 568B, ele é diferente. Ele é branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom, marrom. Então, a ordem, ele altera um pouquinho. Por quê? Nós chamamos esse formato 568 de cabo crossover. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Crossover? Crossover, eu escuto quando um cara faz o vídeo em collab com outro cara. Aí é crossover. Não, mas esse aqui é alguns cabos de redes que as empresas usam diferente, aonde ele pega uma maior frequência. Não é muito utilizado nas residências. Então, esse formato aqui não é muito utilizado. Então, o 568A que é o mais utilizado. Então, o 568A, ó. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom. Foi o que eu falei para vocês. Quem levantou a mão pode falar. Mas esse padrão sempre é assim ou sempre diferencia às vezes, professor? Não, o padrão é esse. Esse é o padrão. Então, esse vamos falar o português comum. Esse é o comum e esse seria aqui o especial.
Mas a maioria dos computadores ele é configurado mais para esse. Então, ao fazer as conexões do RJ45, devemos seguir sempre um dos padrões citados acima, ou 568A ou 568B. Lembrando que as duas pontas têm que ser idênticas, pessoal. Elas não podem ser o contrário. Se acontecer o contrário, o que vai acontecer? É o seguinte, na minha aula, quando eu for trazer para você, quando eu for mexer com cabo de rede, criar para vocês as pontas, eu vou trazer um testador de cabo. Quando eu uso o testador de cabo, o que acontece? Vai ficar assim: 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Quando eu faço o invertido, é assim, ó: 3, 2, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6, 6. Aí vai, quer dizer, mais ou menos assim. Ele vai ficar, ele nunca, praticamente, ele não vai ter os conectores. Aí você pergunta, pessoal, mas do jeito que você falou aí, 2 ficou igual. 2. Os 8 precisa estar iguais. Eu não posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iguais. Tem que ser os 8. 2, 2, 3, 3, 4. Mas e se eu fizer ponta errada? As pontas erradas têm que estar na mesma ordem também. Não quer dizer que vai conectar, mas tem que estar na mesma ordem. Então, aí, lembrando que o comum, que é o 568, ele está mais configurado com suítes e com os computadores. Ou seja, mas eu posso pôr o 568B? Posso também. Aí, pessoal, nós temos o cabo de fibra ótica. Eu, particularmente, eu tenho cabo de rede fibra ótica na minha casa, só que eu particularmente, eu não monto cabo de rede fibra ótica. Por quê? Equipamento é caro. Hoje, praticamente eu não uso, eu atendo pouquíssimos clientes. Há um tempo atrás eu atendia muito cliente particular, hoje quase não atendo. Então o que acontece? Eu não vou gastar dinheiro para alguma coisa que eu não vou mexer. Minha internet está com problema? Beleza, eu ligo na operadora, eles vão lá e resolvem para mim. Por quê? Primeiramente, eu não posso mexer no material. Eu não sei como é que está configurado ele. Antigamente não, quando era cabo de rede, par trançado, que é essa que nós estávamos falando agorinha, eu já sabia a ordem, tudo. Então eu não precisava de um técnico da Oi, da Claro, da Vivo, da TIM, para resolver meu problema. Eu mesmo consegui resolver. Então hoje nós temos muito cabo de fibra ótica nas televisões e na internet. Lembrando que toda vez que você fala assim, na minha casa tem internet de 300 mega, 400 mega, 1 giga, você já pode saber que ele é fibra ótica. Não existe essa velocidade para aquelas internet antigas. E outra coisa, o bom da fibra ótica, não sei se vocês já fizeram isso, você põe um aplicativo no seu celular, você tem acesso ao servidor da internet dele. Ele reseta, ele zera, ele configura. Se está com problema na central, ele já te avisa que está com problema. Então, ele é bem mais prático. E lembrando que a fibra ótica é mais fininha, né? Você sabia que a fibra ótica ela passa por dentro do oceano? Isso aí eu tô ligado, que os barcos vai lá e levam o cabo até o oceano e deixam lá no fundo. E você sabia que a Europa teve uma vez que ficou sem internet porque um submarino cortou?
Passou por cima de um cabo e cortou? Tá, disso aí eu não sabia. Teve uma vez que a Europa ficou, não sei se foi horas ou chegou a ser dias, sem internet. Porque o cabo que passava pelo oceano, ele foi danificado. Então, pessoal, ele é muito mais fino, ele é milímetro, bem mais, aonde ele passa toda a sua fibra. Ele se mostra aqui como é que ele é, quer ver? Pessoal, olha aqui, ó, olha a finurinha dele. Olha aqui. Ele é muito fino. Professor, ainda tem aquela internet que é reservada só para os militares, né? Que a população não tem acesso. Isso. Então, olha para vocês verem que dá uma diferença, olha. Não, eu acho massa. Eles pegam o aparelho, eles colocam no aparelho, no modem, eles travam o aparelho. Não sei se vocês já viram como é que eles fazem a conexão, a instalação do fibra ótica na casa da pessoa. Já vi. Aí eles fazem uma virada lá, usam um alicate, ele corta, Tudo equipamento especial, né? ele já trava. Ele é muito mais prático de mexer com cabo de rede. Porque o cabo de rede você tem que dobrar, fazer as pontas, testar, usar o testador de cabo. Se você não faz certo, aí tem que fazer tudo de novo. O outro não, você vai lá e coloca, já testa ele na hora e já conecta e funciona. Então, com velocidade muito mais alta que o par trançado, ou seja, ele é muito mais fino, como eu já falei para vocês. E ele pega também uma velocidade de internet muito maior, até 10 gigabytes por segundo. Você já imaginou, pessoal, vocês com uma internet de 10 gigabytes? Muita coisa, né? Até aí, tranquilo, pessoal? Tudo Tranquilo. tranquilo. Vamos. Aí, pessoal, como nós estávamos falando de fibra ótica, não terminamos. Então aqui fala, ele possui um núcleo de 8 a 10 microns de diâmetro, ou seja, que esse cabinho bem fininho, igual falamos. São capazes de distância de até 50 quilômetros, sem necessidade de transmissores. O que acontece? Quando eles põem fibra ótica, eles põem uma antena muito alta. Então o que acontece? Qual que é a vantagem? Isso aqui. Ok, então. Não, beleza, então. Ok, então, Maria Antônia. Tá, minha chamada caiu, tal, ok. Tudo bem. Então, pessoal, com isso, ele possui um maior alcance. Primeiro, ele não usa a fiação elétrica próximo do telefone, da energia. Se ele não usa uma fiação próximo da energia, o que acontece? Ficando mais afastado, ele não a energia, ele não rouba amperes, né, da internet. Ele não diminui a frequência. Não sei se vocês sabem que quando aquela fiação de energia, quando passa uma fiação de telefone próximo, ele há uma sobrecarga nele, ele esquenta mais. No que ele esquenta, o que acontece? Ele perde qualidade. Então a fibra ótica já não tem esse problema. Então ele é muito mais prático de mexer. Então aqui fala, né, os sinais de velocidade, os conectores. Pessoal, essa parte que não vou entrar muito em detalhes. Quem quiser depois especializar mais nessa área, o material está postado, tá bom? Então, tipo de conector. Ó, pessoal, ele é desse jeito assim, ó. Aí tem o corte dele.
Aí o que acontece? Aqui coloca esse adaptador, que é o que faz travar. Foi quando você viu, foi assim, não foi, Gilvan? É isso aí mesmo, essa pegadinha aí. Isso, aí o que acontece? Aí vai um fiozinho aqui, aí ele É, só um trava. fiozinho mesmo. Pessoal, Isso. essa parte branquinha aqui, ó, é onde faz o travamento. Muito show. Eu pensei até em comprar o equipamento, mas eu falei assim, vou comprar pra quê? Eu vou testar como? Vou comprar isso aí não. Aí tem fio duplo. Aí aqui é mais a parte mais teórica, explicando um pouquinho mais, né? Aí que agora nós vamos falar um pouquinho sobre transmissão sem fio. Então nós falamos de cabeada, nós falamos de fibra ótica. Agora nós temos mais dois tipos de redes: a rádio, Bluetooth, esses dois. Então o que acontece? O rádio, ele utiliza ondas de rádio. O que acontece? Eles colocam num prédio bem alto e os outros aparelhos detectam. Aí o que acontece? Qual que é o problema da rádio? Quem sabe falar qual que é o problema? Ventos diminui o sinal. E se tiver um prédio quase da mesma altura, ele também perde sinal. Então eles colocam sempre essa antena da rádio nos prédios mais altos da cidade, para não haver essa perca. Mas assim mesmo ele perde muito de acordo com a ventania. Vocês já repararam que, como é que eu vou dizer, quem tem TV a cabo em casa, não é só chover, a TV cai, o sinal? É ou não é, pessoal? Aqui em casa principalmente quem na fazenda, nossa senhora. Começou uma chuvinha, já começa a travar, começa a ficar em câmera lenta. Ó, que a chuva começa para valer, ele cai, sem sinal. Aquela antenona que vocês colocam na casa de vocês é a rádio. Ou seja, a ventania, ele está fazendo o quê? Ele está tirando. Muitas vezes, dependendo da ventania, até desalinha o aparelho. Então, é esse problema que a rádio gera. Você vê, na minha casa, por mais que eu tenha internet, Wi-Fi, o aparelho que eu uso de TV, ele usa antena. Choveu, parou. Então, ele tem esses problemas. Aí, ó. O que eu acabei de falar aqui agora, ó. Exposta ao ar livre, problemas relacionados ao ambiente externo, como tempo nublado, chuva, raio, ou seja, tudo que interfere na sua real velocidade. Bluetooth é uma tecnologia de transmissão de dados sem fio. Hoje nós usamos Bluetooth não apenas só para a internet, tudo, celular. Ô Gilvan, quando não tem energia na escola, como é que você faz o sinal tocar? Ou não, quando o computador não está funcionando, como é que você faz o sinal tocar? Gilvan? Quando... Ele está pesquisando na internet, Ele está professor. pesquisando. Ele está pesquisando. O que a pessoa faz?
conecta o Bluetooth no som e pega na internet. Se tiver que socorrer uma eu coloco no som. Então o que acontece? O que faz? Ele conecta o Bluetooth no som e pega uma sirene da internet. Quando você quer pegar uma música para pôr na caixa de som, hoje nós temos impressoras Bluetooth. Então nós temos mouse, teclado. Então hoje Bluetooth hoje está em tudo, celular, computador, até geladeira tem geladeira Bluetooth. Vocês já viram? Então aqui nós temos as classes 1, 2 e 3 e aqui as versões de taxa de transmissão. Lembrando, como é que eu sei qual que é a melhor? Aí você vai de acordo com a versão. Se o seu Bluetooth for a versão 1.2, é 1 mega. O 2.0, 3. E a 3.0, 24 megabytes por segundo. Hoje, basicamente, quase tudo é 3. Porque precisa ter uma velocidade boa. Os aparelhos de telefones, os aparelhos de celular, de computador, precisam usar uma alta taxa de transferência. Então, basicamente, o Wi-Fi é que nós utilizamos hoje. Sem querer querendo, ele é parecido com o Bluetooth, né? Só que acontece, qual que é a vantagem, qual que é a diferença do Bluetooth para o Wi-Fi? O Bluetooth tem que compartilhar, né? O Wi-Fi não, conectou o usuário e senha, pegou o usuário, pôs a senha e já conecta automaticamente. O Bluetooth não, tem que estar alinhado e compartilhado. Aí hoje o Wi-Fi é um padrão 802.11, que é todas as versões. Então aqui fala, aí temos a 11 e a 11B, todos hoje, ou é 11 ou é 11B. É estilo o cabo de rede, o 868 e o 868B. Então, aí, de acordo com a sua numeração, ele tem uma capacidade maior de informação, que é o Mbps. Mbps significa megabytes por segundo. Então, aí que fala, então, são vários formatos. Hoje, os computadores é o 802.11 ou 802.11b. Então, basicamente, são essas versões aqui. Aqui fala quando foi criado cada um, ou seja, as suas gerações. Aí eu não vou entrar em detalhe aqui não, porque vocês depois podem olhar os detalhes de cada um. Nós temos os infravermelhos. Os infravermelhos, pessoal, nós usamos hoje muito tal do mouse, né? O mouse, olha lá, infravermelho, que é o azul, que fica debaixo do mouse. São os LEDs que captam as informações de acordo com o seu sensor. Então, basicamente, pessoal, o nosso conteúdo é esse da nossa aula de hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal? Tô tranquilo, professor. Ok. Pessoal, basicamente, nosso conteúdo hoje foi bem menor. E olha que eu peguei 2 capítulos. Então, todos estão com atividades em dia, pessoal?
Professor, tá faltando só a de hoje, mas amanhã eu entrego. Não, ok. Então, pessoal, ó. Se eu não cobrar, não sou eu, né? Então, olha, pessoal, olha tanto bonito meu diário. Olha aqui. Olha aqui, tanto bonito. Apenas a Graziele, o Iverson, já entrei em contato com eles, eles vão estar colocando em dia. Nós temos a Kátia, a Lohane devendo atividade 5. A Maria Vitória dos Santos também é a 5. A Marlene está devendo um pouquinho mais, mas a Marlene, ela sempre me entrega. Então, acho que até a Marlene está aqui na nossa aula, acho que posso ficar tranquilo com ela entregar as atividades. O resto tá tudo bonitinho, tá tudo verdinho. Olha, amanhã, pessoal, eu tenho reunião. Eu vou mostrar para eles como é que tá meu dia. Pessoal, se vocês puderem, eu vou até pôr aqui já o de hoje, 23/6/2023. Quem já, esses alunos estão devendo atividade, se conseguir postar ainda hoje, para mim vai ser bom, porque amanhã eu vou mostrar o diário mais verdinho, aí ganhar mais elogios para a turma. Alguém quer falar alguma coisa? Então, terminando aqui a aula, professor, eu vou entrar na plataforma lá então e responder. Porque amanhã a reunião e outra coisa. Eu já vou ganhar elogio da outra turma. Imagina amanhã ganhar elogio dessa turma. Olha que, ó, nós temos só 2 alunos devendo atividades. 4, 6 alunos devendo atividade. Ou seja, nós estamos com 24 alunos em dia. Então, imagina, pessoal, ganhar elogio. É muito bom. Quero desejar a todos um bom fim de semana. Que todos descansem. Quem tiver devendo atividades, coloque em dia. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Obrigado a todos e Valeu, até professor. Obrigado. segunda-feira. Valeu, professor. No final de semana. Ah, segunda-feira eu Valeu pra vou vocês também. fazer o cabo de rede com vocês. Eu vou ficar com todo o equipamento para mostrar para vocês. Já demorou. Falou, pessoal. Tchau. Falou. Boa noite. Boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite.